Uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão. Fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas leiteiras, um burro bom, uma baixada ribeira, um violão e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor plantei alguém, plantei alguém. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Vez e outra vou à venda do vilarejo pra comprar sal grosso, cravo e outras coisas que fartar. Marvada, pinga, ai, ai. Pego meu burrão, faço na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for não vai passar. Do mata-burro, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sou eu no caminho do meu sertão. E aí, salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? E aí, estão vivendo uma vida boa nesses tempos ou não? Como é que tá a mente de vocês aí? Tá tranquila? Tá atribulada? Tá tensa? Estão em paz? Estão tranquilos? Como é que está a vida de vocês? Muito bem, para então refletirmos um pouquinho sobre isso, nós vamos agora conhecer as éticas helenísticas. Na última aula vocês assistiram a uma aula sobre a ética aristotélica e eu pedi a vocês que assistissem alguns vídeos, tá? E eu preciso que vocês assistam os vídeos para depois fazerem uma atividade que eu postarei para vocês. Então tá ali a aula de hoje, éticas helenísticas em busca do bem viver. O que seria esse bem viver? Nós vamos discutir isso nessa aula. Mas antes disso, então, nós vamos entender um pouquinho em qual contexto histórico, então, que ocorreu esse momento chamado aí de éticas helenísticas. Como vocês sabem, a história da Grécia tem ali alguns períodos, né? O período pré-homérico, o período homérico, que é o que vai nos interessar depois um pouquinho aqui, que é o Homero narra a Guerra de Troia, ali do século XII até o século VIII a.C. Logo em seguida veio o período arcaico, que é do século VIII até o século VI a.C. O que é que ocorre nesse período arcaico aí? Começam a surgir na Grécia aquilo que nós chamamos de cidades-estados. Como vocês aprenderam em história o ano passado, não existiu um país chamado Grécia, não existiu um estado organizado chamado Grécia. O que existiu foi um povo grego que se juntou em algumas cidades-estados, aliás, várias cidades-estados,
E aí então chamamos aquilo de cultura grega. Eles tinham a mesma língua, tinham ali a mesma religião, cultuavam os mesmos deuses, no entanto não havia um poder central. O que havia naquela região da Grécia eram cidades-estados, e elas surgiram justamente nesse momento da história grega chamada período arcaico. E aí então nós vamos para o período clássico. O que é o período clássico? Sempre que usamos a palavra clássico, nós usamos essa palavra para nos referirmos a um modelo, a um exemplo. Então, o período clássico da Grécia foi quando então as cidades gregas atingiram o seu auge, atingiram o seu máximo. E ali então nós temos na imagem, os três filósofos que mais destacaram na Grécia clássica, que foram o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Nesse período clássico aí, houve uma guerra entre Atenas e a sua grande rival Esparta. Essa guerra, eu costumo dizer o seguinte, a Esparta venceu, mas toda a Grécia perdeu. Por que isso? Porque essa guerra entre Atenas e Esparta acabou enfraquecendo as cidades-estados gregas, e isso então permitiu que os macedônicos ao norte da Grécia ali invadissem a Grécia. E aí então, a partir do momento em que a Grécia é invadida, acaba a autonomia das cidades-polis, das cidades-estados da Grécia, e começa então o domínio do Alexandre o Grande. Pela primeira vez em sua história, a Grécia se vê unificada sob o comando de um homem, e este homem é então o Alexandre o Grande. E aí começa uma nova fase da história da Grécia. A essa nova fase da história da Grécia vamos chamar então de período helenístico. Entenderam? Então, o período clássico foi o auge, em que houve democracia em Atenas, em que Esparta estava consolidado o seu modelo rigoroso de vida. E aí, com esse confronto, essa guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, houve um enfraquecimento que permitiu então aos macedônicos invadirem a Grécia, e aí então muda todo o contexto histórico. Se muda o contexto histórico, as reflexões filosóficas também vão mudar. É por isso então que vamos chamar as éticas deste período de éticas helenísticas. Então está lá, o helenismo e as filosofias helenísticas. O período helenístico, então, qual que é a característica dele? Vejam ali, encontrem ali a Grécia. Vou mostrar para vocês, vou circular aqui o mapa, tá? Está aqui. Correto? Circulei ali para vocês a Grécia, já sob o domínio macedônico do Alexandre o Grande. E aí, quando o Alexandre o Grande invade ali a Grécia, o que ele faz? Ele continua os seus domínios expandindo, todo o seu domínio em relação ao Oriente. E aí os gregos passam a ter contato com novas culturas. Então vai estar lá, vai ter o contato entre os gregos, os egípcios, os persas, os hebreus, mesopotâmicos e hindus. Várias culturas que são diferentes, que pensam diferentes, agora estão misturadas. Então surge uma cultura que ela não é nem oriental e nem grega. Ela é híbrida, ela é sincrética, misturam-se os valores de uma religião com outra. Uma religião aproveita o que ela acha que há de interessante na outra religião. As culturas começam então a se misturar. É isso aí então que nós chamamos de civilização helenística. Percebam que agora então não há mais aquela Grécia com a autonomia das cidades-estados. Tudo isso aí agora está sob o domínio de um único imperador, que é então o Alexandre o Grande. Ele que governa toda essa região e que vai misturar maravilhosamente, eu digo aqui para vocês, essas culturas. E aí então vão surgir aquilo que chamamos de filosofias helenísticas. Então está lá agora o contexto. Sem autonomia das cidades-estados, surgem então novas preocupações filosóficas. A filosofia deste período ela é marcada por uma preocupação com a ética, mas no que sentido? Não como imaginamos hoje, mas no sentido de imaginar, de estabelecer regras para o bem viver. Preste atenção, quando havia lá então as cidades-estados, o grego ele era
um animal político, polis. Pertenço a uma cidade. As minhas preocupações se referem a como organizar socialmente e politicamente esta sociedade, esta cidade-estado na qual eu vivo. E agora que não existe mais a minha cidade-estado? E agora que eu sou governado por um estrangeiro? Então agora o homem pertence ao cosmos. Ele é um cosmopolita. A cultura agora ela é cosmopolita. Você agora se vê diante do universo. Então, o que importa agora é a sua felicidade pessoal e não mais preocupações com as suas polis, porque a sua polis agora já não tem mais autonomia, ela não mais se governa. Você conhece e vive com outras culturas, com outros mundos, com outras formas de pensar, correto? Então, como é que eu vou alcançar este bem viver? Essas escolas filosóficas, então, vão dizer que o ideal da vida é alcançar a ataraxia. O que é a ataraxia? A ataraxia é, então, um estado da alma em que a sua alma não se perturba com nada. O mundo exterior não consegue te afetar. Então, por isso dizemos que é um estado de imperturbabilidade. O mundo está lá, turbulento, as coisas estão acontecendo e, no entanto, a sua alma está em paz. Isso, então, nós vamos chamar de ataraxia. Guarde essa palavra aí. Essas escolas filosóficas que nós iremos a seguir aqui, então, vão propor isso aí. Cada uma delas vai ter uma diferente ataraxia. Para o estoicismo, vai ser a apatia, que hoje podemos traduzir por apatia, mas não é a apatia de preguiça, de desânimo no mundo atual. É uma outra ideia de apatia, ok? O epicurismo vai propor a aponia. O que é a aponia? É a negação, é fugir àquilo que nos provoca dores e buscar aquilo que são prazeres simples. Depois vem o cinismo, que vai propor, então, a recusa das convenções sociais, porque as convenções sociais, elas nos entristecem, elas nos aprisionam. E, por último, então, teremos o ceticismo, que vai propor ali a suspensão dos juízos. Ficou tampado ali pela câmera, mas ceticismo vai propor, diante desse mundo atribulado que vivia lá os gregos com as guerras propostas pelo Alexandre o Grande, vão propor então a suspensão dos juízos. Bom, então de onde vem o termo estoicismo? Estoicismo vem de estoar. O que é estoar? Estoar eram os pórticos gregos, onde os mestres estoicos gostavam de reunir seus alunos para fazer suas aulas. Não era um ambiente fechado, era nesses pórticos aí, e qualquer grego que quisesse assistir às aulas dos mestres estoicos estava ali, poderia assistir tranquilamente, sem nenhum problema, ok? Seguindo aqui, então, nós temos aí 3 principais nomes para o estoicismo: o Sêneca, o Zenão de Cítio e o Marco Aurélio. Através dessas 3 frases aqui, que foram ditas por eles, escritas por eles, nós já podemos ter uma ideia, então, do que foi o estoicismo. A primeira ideia, então, lá, o desastre é a oportunidade da virtude. O desastre é a oportunidade da virtude. Então, segundo Sêneca, uma tragédia é uma oportunidade, é um momento em que você pode desenvolver a virtude. O Sêneca ele foi condenado à morte pelo imperador Calígula, e antes que o Calígula executasse a sentença, ele mesmo preferiu realizá-la sem nenhum problema, porque ele não tinha medo da morte, ok? O outro estoico, famoso também, o Zenão de Cítio, está lá. O sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza, de acordo com o universo. O que é estar de acordo com a natureza? O que é estar de acordo com o universo? E ali, por último, o Marco Aurélio, a frase dele: você tem poder sobre a sua mente, mesmo quando não tem sobre os fatos externos.
Compreenda esta lição e você encontrará toda a força de que precisa. Interessante, hein? Ela já resume ali para nós como é então o pensamento estoico, ok? Seguindo ali então, como viver uma boa vida em um mundo imprevisível e por vezes difícil de suportar. Então, como diz lá o Marco Aurélio, obedeça à lei natural, viva de acordo com a natureza. E como diz também o Zenão de Sítio, desenvolva a razão e o autocontrole. Razão e autocontrole. Resignação diante do universo. O que é resignação? É aceitar aquilo que vai acontecer. Porque segundo os estoicos, o que tiver de ser, será. Então é você que vai ter que lidar. As coisas estão acontecendo fora de você, e você não tem poder sobre elas. Temos poder apenas sobre o nosso corpo, sobre nossas ações e sobre os nossos pensamentos. Sobre o universo que está fora de nós, nós não temos condições. Então, ali, eles vão desenvolver a apatia ou apatia. Mas o que era apatia para eles? Não é no nosso sentido hoje, desânimo. Apatia para eles é, então, a indiferença em relação a tudo aquilo que é externo a nós. Porque o que tem que acontecer na natureza está acontecendo. As leis naturais não vão mudar para nos beneficiar, não vão mudar para nos favorecer. Então não adianta eu tentar ficar com raiva, com medo, com sofrimento, já que as coisas não vão mudar. Eu é que tenho que me adaptar às situações que estão acontecendo. Continuando ali, saiba separar aquilo que está sob seu controle e o que está fora do seu controle. Aquilo que está sob seu controle, dentro disso você pode agir. É você que é responsável. Aquilo que está fora do seu controle, você não consegue. Aceite o que estiver fora. O que estiver nas suas possibilidades, você faça. Por que isso aí? Porque nós, segundo os estoicos, nós somos um microcosmos, um pequeno universo dentro do macrocosmos, que é um grande universo. Então, todas as leis que regem o grande universo também vão reger a nossa vida. Então, o que acontece ao universo, acontece a nós. Esta é a vida. Então, é assim que pensam então os estoicos. Na próxima aula, nós vamos para o epicurismo. Então, para já começar um pouquinho, está lá o epicurismo. O essencial para a nossa felicidade é a nossa condição íntima. E desta, nós somos os senhores. É até parecido com os estoicos, né? Mas há uma pequena diferença entre o que pensam os epicuristas e aquilo que pensam os estoicos.